Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um webinar de hoje. Estamos aqui agora em parceria com a Schneider e o pessoal de Service. Hoje vamos falar sobre boas práticas de manutenção de drives. Hoje quem vai apresentar vai ser o Roberto Cauê, da Schneider, e o Vinícius Reis, ali da área de Service da Dimensional. Bom, é com vocês. Maravilha, obrigado, Thiago. Obrigado, time Dimensional, pela oportunidade. Meu nome é Roberto Cauê. Eu sou responsável pela divisão de serviços para automação industrial em todo o Brasil. Então, basicamente, a minha missão é desenvolver parceiros e trabalhar junto aos clientes finais, no que diz respeito a serviços para automação industrial. Então, desde a parte de manutenção de drives, que é o tema de hoje, mas também modernização de PLC, contratos de manutenção e os serviços digitais. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius, faço parte do time de service aqui da Dimensional Brasil. Atualmente eu estou em Porto Alegre, operando no nosso laboratório aqui. Sou técnico eletrônico sênior, então estou responsável pela manutenção dos inversores de frequência, todo tipo de acionamento, parte de automação, PLCs. E hoje, junto com o Cauê, a gente vai estar orientando, né, passando algumas dicas, né, de boas práticas para manutenção dos equipamentos dentro da planta de vocês. É isso aí. Então, vamos começar aqui, e eu quero começar justamente trazendo esse conceito, né, das diferentes abordagens, da manutenção. Quando você olha esse gráfico aqui, a gente está elencando justamente um eixo de qualidade de informações ou quantidade de informações versus benefícios a vocês, os nossos clientes. Então, eu tenho aqui, começando esse degrau, a manutenção reativa, que é aquela famosa manutenção que você dá quando há algum problema, quando há alguma falha, no teu equipamento. Essa é uma manutenção que não foi programada e geralmente você tem um maior gasto aí com aquela manutenção, né? O custo dessa manutenção é maior porque uma vez que você vai demandar ali peças, você vai demandar deslocamento do pessoal, justamente essa movimentação acaba elevando os custos e você acaba pagando mais caro para ter a manutenção reativa. O segundo passo, que é o tema que a gente vai tratar hoje, diz respeito à manutenção preventiva, que é a manutenção baseada em tempo, né? É exatamente aquilo que o fabricante determina como um tempo ideal de manutenção, e aí a gente vai, por exemplo, para os drives, a gente está falando de uma manutenção, pelo menos uma manutenção anual, né? Então, você tem que sempre ter aquela manutenção e essa manutenção segue um protocolo. E por fim, a gente chega nos dois últimos níveis de manutenção, que é a manutenção baseada em condição e a manutenção preditiva ou proativa. Aqui é onde eu já estou fazendo a leitura dos dados em tempo real do teu equipamento, né? Então, normalmente demanda ali conexão de rede, eu estou fazendo toda uma varredura de informações dentro do teu equipamento e também estou usando modelos analíticos preditivos, um learning machine ou uma inteligência artificial para tratar esse dado e te trazer uma previsibilidade de falha. Então, por exemplo, eu tenho essa solução muito bem instalada em motores. Eu consigo prever falhas em motores com o nosso sistema com semanas ou meses de antecedência. Então, seria aí o último nível de manutenção que a gente tem. Cauê, eu gostaria de acrescentar também, né, pegando esse ponto que você falou da manutenção preditiva, a Dimensional também fornece o nosso D-Brain, que é a ferramenta preditiva digital da própria Dimensional. Ela tem o foco na análise de dados de acionamento, como inversores de frequência, servoacionamentos, conversores CA, CC, soft starts e afim.
E além desses acionamentos, né, é possível a gente estar monitorando pontos de vibração, redes Profibus, Profinet, qualquer item, né, de um processo que possa ser sensoriado e mensurado. A gente faz essa monitoração 24 horas por dia, né? E ao final ele vai estar gerando um relatório para você saber como é que está a saúde do seu equipamento, quando que ele pode ocasionar uma parada, né? Mas é tudo baseado na experiência da inteligência artificial e da machine learning, que é o que o Jim Brain trabalha. Perfeito, maravilha, uma ótima solução. E aí a gente vai entrando já no tema, né, de hoje, que é relacionado à manutenção de equipamentos. E qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, né? Que nenhum produto dura para sempre, né? Os equipamentos, eles têm ali partes e peças que precisam ser substituídos ao longo da vida útil daquele produto, né? E essas peças, elas vão envelhecendo cada uma à tua maneira, e nós, como fabricantes, temos ali um guia para ajudar você justamente a entender quais são as peças que você tem que trocar em quanto tempo. Então, fazendo uma analogia aí a um automóvel, né? Você que tem um carro, você sabe que quando bate a quilometragem daquele automóvel, você tem que executar a troca de óleo, por exemplo. Daqui a um tempo você vai ter que trocar os filtros. Então, o equipamento ele segue nessa mesma lógica de produtos, componentes, na verdade, que envelhecem ao decorrer da utilização deles. O segundo ponto está relacionado a o local onde aquele equipamento está, que é o ambiente, né? Então, de acordo com a instalação, a gente vai ter aí diferentes níveis de temperatura, de umidade, de vibração e de poeira, e esse ambiente onde o equipamento está instalado, ele também vai ser um ponto que vai influenciar a necessidade de manutenção. Pegando um ponto, Cauê, nessa questão do ambiente que você falou, é muito importante ressaltar como que é feita a alocação desses painéis, né? Muitas pessoas elas acreditam que a sala de máquinas, né, o CCM, ele precisa estar numa temperatura para acomodar o ser humano, mas na verdade não é bem assim. Muitas vezes o set point de temperatura da casa de máquinas ele está configurado de maneira errada e isso pode acabar gerando o famoso ponto de orvalho, né, que é a condensação da água. E com essa condensação da água muitas vezes pode estar ocasionando problemas, como oxidação de terminais. Algumas placas eletrônicas, ela possuem verniz, outras não, então isso pode acabar gerando falhas nos equipamentos. Normalmente, 75% das falhas que são encontradas em campos está relacionado com essa questão de mau dimensionamento de temperatura do ambiente. Né, que você tem que o ideal recomendado é entre 24 graus a 30 graus e não pode ter uma diferença maior que 5 graus, porque a partir disso você começa a ter essa a condensação da água, né? O ponto de orvalho começa a fazer efeito dentro do seu CCM, que pode ocasionar problemas. Excelente, excelente. E aí o último ponto é justamente a utilização desse equipamento, né, Vinícius? Quando a gente está falando aí de um equipamento que depende da aplicação onde ele está, quando a gente olha, né, a necessidade de equipamentos que utilizam carga cíclica versus um que está utilizando carga constante, você tem ali o funcionamento diferente, e isso também vai implicar na necessidade de manutenção daquele equipamento, né? Isso, correto, Cauê. Ah, Dependendo da aplicação que você está utilizando, você pode acabar gerando realmente um estresse nesse componente. Várias partidas, às vezes, que não são necessárias, você vai estar gerando picos de correntes desnecessários que podem ocasionar aquecimentos, né? Vai estar estressando mais o componente do que ele foi projetado para isso. Além de que isso pode ocasionar ah, falhas indesejadas, né?
De repente você tem um equipamento que está sobredimensionado ou subdimensionado, que não foi dimensionado corretamente, pode acabar gerando falhas e você muitas vezes não tem nenhum problema com o equipamento, mas sim foi um erro de projeto, né, de dimensionamento do equipamento. É verdade, isso a gente vê bastante aí no campo, né? Que o sobredimensionamento e o subdimensionamento acaba influenciando e independe da manutenção que você está dando ali, né? Uhum. Exatamente. E aí, entrando, Vinícius, em relação às boas práticas de manutenção, né? Aqui a gente separou, podemos dizer assim, 6 passos, né? Em relação ao que fazer ou como a Dimensional, por exemplo, trata um equipamento quando ela recebe esse equipamento no seu centro de reparos e o que que ela faz, né? Então, a ideia é a gente apresentar para o pessoal exatamente quais são esses passos. O primeiro passo que eu separei aqui são as inspeções regulares. Então, um momento ali de identificar sinais de desgastes, partes que estão danificadas, verificar as conexões elétricas e até mesmo o funcionamento do sistema como um todo. É mais uma inspeção visual, né? Exatamente. Como vocês podem observar nas fotos, os equipamentos estão visivelmente oxidados, pontos de conexões extremamente oxidados, que não dão segurança nenhuma, né, do funcionamento desse equipamento. A gente não tem como certificar, dar uma garantia, né, de uma qualidade que esse equipamento vai rodar por mais um ano, 2, 3 meses. Então, é muito importante esse primeiro passo, a análise visual do equipamento. Se você vê que o equipamento já está apresentando sinais de oxidação, mau contato, ventiladores já fazendo barulho, já estão desbalanceados, já é um sinal para você estar considerando a remoção desse equipamento e está enviando para uma possível análise, porque, como você comentou, às vezes um parafuso que não está bem apertado no cabo pode gerar um sobreaquecimento, e por mais que não esteja visível ali, esse sobreaquecimento pode acabar derretendo cabos, pode acabar derretendo terminais, bornes, e muitas vezes uma intervenção simples, né, que era apenas um reaperto no parafuso, pode ocasionar a perda de uma placa eletrônica que vai onerar completamente o planejamento da planta, né? Bacana, bacana. E aí o segundo passo é a parte da limpeza, né? Então existem aí equipamentos e processos específicos quando a gente está falando de limpeza de produtos eletrônicos, né? Então trouxe aí 3 pontos, que é a lavadora ultrassônica. Eu quero depois que o Vinícius explore aí um pouquinho exatamente como é esse processo. A secagem em ar comprimido e também esse processo todo de secagem que ele precisa ser é, utilizado com muito cuidado, porque também existe um risco de danificar o equipamento aqui se nessa limpeza ela é mal executada, certo, Vinícius? Isso, exatamente. Na Dimensional, a gente trabalha com os equipamentos mais tecnológicos disponíveis no mercado. Citando aí o exemplo da lavadora ultrassônica, o que que é a lavadora ultrassônica? Ela é um equipamento que ela trabalha com sistema de cavitação, né? É uma lavadora que tem resistências que vai aquecer a água. Ela tem sensores, né, ultrassônicos internamente, e junto com detergente neutros, né, específicos para placas eletrônicas, ela gera vibrações, e essas vibrações dentro da água, elas geram bolhas. E essas bolhas, elas alcançam pontos dentro da placa eletrônica dos componentes, aonde um pincel não conseguiria atingir, né, uma bucha, alguma coisa assim. E quando essas bolhas elas são geradas, a partir do momento que elas eclodem, né, que elas estouram,
elas acabam também removendo as impurezas. Então, esse é o processo de cavitação da lavadora ultrassônica. Ela atinge pontos onde não são visíveis, né? A gente não consegue ter acesso para limpar. E através dessas bolhas que vão estar eclodindo ali dentro, elas vão eliminar as impurezas, né? Os resíduos, seja óleo, barro, lama, pó metálico, todo tipo de fuligem, né? Então, esse é o processo da lavadora ultrassônica. Após o processo de lavagem, ah, adimensional, nós executamos o processo de secagem em ar comprimido, né? O primeiro combate ali é a secagem em ar comprimido ionizado. Então, a gente bate um ar nas placas eletrônicas, tirar todo o excesso, principalmente quando tem transformadores, indutores. Então, a gente precisa deixar o equipamento bem seco, né? Para evitar qualquer tipo de dano futuro na hora da remontagem desse equipamento e também não gerar um retrabalho futuro. Após a secagem com ar comprimido, é feito a armazenagem dele em estufas, que possuem fluxo de ar controlado e temperatura controlada. Ou seja, vai ter uma circulação de ar ali dentro, ah, vai ter uma troca, né, de calor entre o exterior e o interior da estufa, porque se ela ficar totalmente inerte ali, fechada, só com aquele ar quente, corre risco de derreter partes plásticas, pode também gerar um estresse nos componentes eletrônicos, né, porque componentes eletrônicos são bem sensíveis, são bem voláteis, então eles podem, se atingir uma determinada temperatura, a gente pode acabar prejudicando o funcionamento desses componentes eletrônicos, né? Eles são bem delicados. Então, existe toda uma ciência por trás desse processo que a Dimensional executa, né? Então, é basicamente esse o nosso ciclo de limpeza: lavagem ultrassônica, secagem a ar comprimido e processo de secagem em estufas com fluxo de ar e temperatura controlada. O processo de secagem também não é uma coisa muito rápida, né? Os componentes, de acordo com o tipo de placa e componente que está sendo estufado, eles variam de 12 horas de estufa, 24 horas, chassis, que às vezes a secagem é um pouco mais rápida, então levam menos tempo. Então, todos os equipamentos, cada parte é tratada de uma maneira específica. Partes plásticas, placas eletrônicas separadas de partes metálicas, né, para não correr risco de uma parte metálica bater na placa eletrônica e arrancar algum componente e depois não ser visto isso. Então, é tudo meticulosamente alinhado e preparado para que não tenhamos problemas no nosso processo futuramente. Excelente. Um ponto aqui que eu gosto muito de ressaltar, né, quando a gente fala dos processos de manutenção, é justamente essa estrutura, por exemplo, que a Dimensional tem para performar esse tipo de serviço, né? Então, veja que demanda equipamentos específicos, processos específicos, que somente um parceiro certificado Schneider tem para executar, né? É diferente de você levar o teu equipamento em qualquer outro lugar e o cara ele vai limpar ali, vai limpar de qualquer forma, vai criar até muitas vezes mais problemas. A gente vai até ver ali na sequência ali alguns casos como esse, mais problemas do que o equipamento tinha no passado, né? E aqui, Vinícius, a gente está falando de equipamentos que passaram, são fotos reais da bancada dimensional, certo? Isso, são fotos reais. Vou contar um pouco da história desse inversor Schneider. Ele é uma TV 930 aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele chegou para nós nesse estado totalmente oxidado. Você vê os ventiladores, os conectores, né? Eles chegaram antes infelizmente, da catástrofe aqui que atingiu o estado, né? Antes dos alagamentos. Então ele já chegou para nós desse jeito. E esse provavelmente não, será um dos cases de sucesso da Dimensional, pois vamos estar realizando a substituição dos ventiladores por ventiladores novos e originais, disponibilizados pelo próprio Spare Parts da Schneider.
junto com também com tratamento, galvanização, zincagem da chaparia, dos barramentos, dos parafusos, a substituição dos cabos, de interligação interna e externa do equipamento. Então, esse equipamento, ele chegou totalmente agredido, né, oxidado, e vai ser entregue para o cliente praticamente como um novo. É como se ele tivesse tirado da caixa um equipamento novo. Maravilha, maravilha. E aí, seguindo, né, o terceiro passo, a verificação de temperatura. Então, é um processo bastante importante, né, entender como o sistema está rodando, né, uma vez que você está ali fazendo toda a análise do sistema, né, qual que é a temperatura que ele está rodando e principalmente o sistema de arrefecimento, se ele está sendo correto, né? Se ele está funcionando para garantir que aquele equipamento ali não vai ter mais problemas depois de entregue, né? Sim, como eu havia comentado anteriormente, a questão da temperatura é um fator muito importante, né, para a operação correta do equipamento dentro do painel elétrico. Por exemplo, como eu mencionei a questão dos set points de temperatura, muitas vezes um CCM ele não tem ar-condicionado, não tem uma refrigeração. E dentro do painel você tem inversores de frequência, tem fontes, você tem PLCs e HMs, e tudo isso vai estar gerando um aquecimento. Tem corrente elétrica ali, vai estar gerando um certo aquecimento. E se aquele painel não for bem refrigerado, você vai acabar tendo problemas, né? Você vai acabar estressando seus componentes, eles vão acabar ficando fadigados e que pode ocasionar problemas. Então, muitos CCMs eles são climatizados, mas daí o pessoal acaba pecando nessa questão de set point. Eu vou colocar aqui 18 graus no CCM porque tem que ficar congelando. Não, não é bem assim. Ele tem que estar no ambiente limpo e bem refrigerado. Aí você vê, por exemplo, nas fotos. Essa primeira foto aí do lado esquerdo, você vê o semicondutor de potência, né, o skip, onde ele já, o seu composto térmico, né, vulgo pasta térmica, que Sim. tem a função de prover uma melhor eficiência energética ali, né, uma transferência de calor melhor com o dissipador de calor, já praticamente acabou, se esgotou. Então, esse semicondutor, ele estava trabalhando. Normalmente eles são brancos, aí ele já está amarelado, porque ele já foi bastante estressado, né? Já está com sinais de fadiga térmica, o que acaba gerando ressecamento. Ele começa a perder aquele isolante interno dele, né? Que parece uma geleinha. E em questão de pouco tempo ele vai acabar explodindo, né? Que vai gerar um dano maior. Às vezes, se esse equipamento, como esse equipamento ele foi enviado com antecedência, foi feita a substituição do composto térmico, do semicondutor, o equipamento volta zerado. Você vê a questão dos dissipadores de calor, dos ventiladores, né? As ventoinhas, totalmente com as aletas obstruídas, então isso acaba impedindo que tenha um fluxo de ar constante, uma boa eficiência, né, no fluxo de ar, que pode também ocasionar sobreaquecimento no equipamento. Os ventiladores, as ventoinhas, os fãs, eles também podem. Essa sujeira ela pode entrar dentro do rolamento deles, que eles vão começar a apresentar ruído, não vão estar atingindo o seu RPM de maneira eficiente, não vai estar gerando o fluxo de ar que ele necessita para poder manter essa operação constante. Então é sempre importante você manter o painel, saber observar onde você está alocando seus equipamentos, porque esse material, muitas vezes, eles acabam agredindo as placas eletrônicas. Às vezes não está só no dissipador, às vezes cai alguma fuligem, principalmente locais que tem pó metálico, essas coisas, pode cair dentro de um terminal de um componente e fechar um curto-circuito, danificar a placa eletrônica. E então são coisas que podem ser evitadas, né? Excelente. Aí falando até do tema de placas eletrônicas aí, né? O quarto passo seriam as trocas das peças, né? Dos spare parts.
E aí, tanto os spare parts relacionados à vida útil, no final aqui, mais para frente, a gente vai mostrar um pouco de como é essa organização das peças, troca das peças por fim de vida útil, mas também partes e peças que poderiam ser mantidas, mas apresentam falhas, né? E aqui tem um exemplo bastante emblemático, né? Que é provavelmente uma placa que vocês receberam aí que alguém acabou tentando mexer no semicondutor, tentou alterar alguma coisa e o equipamento apresentou problemas, certo, Vinícius? Sim, exatamente. Como você pode observar nas fotos aí, esse equipamento ele chegou aqui na Dimensional. E por mais que quando a gente fala sobre gestão de componentes, não é o componente eletrônico em si, né? A gente sempre frisa muito isso, que a Schneider ela não autoriza nenhum autorizado, né, a mexer nível eletrônico nas suas placas eletrônicas. Quando a gente fala sobre gestão de componentes, são as placas em si. Placas eletrônicas, a Powerboard, cartão de controle, ou os ventiladores, ou os semicondutores. Então é nesse nível que a gente trabalha, não nesse nível de componente. Uh, Company V foi um trabalho executado ah, de uma maneira não tão ah, bem eficiente, se eu posso dizer desse jeito, onde a solda não está bem adequada, o verniz já foi agredido, então não tem mais proteção nesses terminais. Caso esse equipamento trabalhe em um ambiente agressivo, ele pode vir a apresentar problemas futuros. Caso alguma fuligem metálica, algum material condutor caia ali dentro, tenha contato. Então é sempre importante frisar que a Dimensional a gente sempre trabalha com os produtos recomendados, os spare parts fornecidos pela Schneider. Outro ponto também é que a Schneider ela também tem contrato de exclusividade com alguns fornecedores. No caso, fornecedores de módulos de potência, como a Semicron, a Schneider, ela possui módulos específicos, um contrato que a Semicron fornece um único modelo de GBT para eles. Então não adianta eu pegar só pelo código ser parecido, pegar um no mercado paralelo, tentar que muitas vezes não vai dar certo. Porque quando fazemos o treinamento da Schneider, somos orientados e eles explicaram que muitas vezes pinagens são invertidas internamente. Então, aquele componente, aquele item, ele é exclusivo da Schneider. E a gente só vai conseguir com a Schneider. Então, muitas vezes uma pessoa que não é autorizada pela Schneider não vai conseguir fornecer equipamentos originais e provavelmente pode acabar enfrentando adaptações como essa. Isso é um ponto bastante relevante para a gente ressaltar, né? Porque a gente está falando aqui da lógica e muitas vezes é a placa principal de um equipamento. Então, imagina o teu drive que tem uma operação ali que se ele apresenta uma falha intermitente, uma falha de funcionamento, ele acaba trazendo risco à operação e aos operadores que estão ali em volta, né? Os recursos que estão em volta daquela operação. Então, é muito importante na hora de você escolher o, a assistência técnica, né, que vai te atender, tenha em mente sempre que a assistência técnica homologada Schneider, ela está preparada para trabalhar da maneira como a Schneider recomenda. Não tem autorização, como o Vinícius bem comentou, de trocar componentes de placa, de fazer qualquer tipo de adaptação nesse nível de componente eletrônico, tá? Justamente para garantir o bom funcionamento do equipamento sem nenhuma intermitência e sem nenhuma operação diferente, né? E aí, por fim, nós temos a parte final da manutenção, né, que é a atualização de firmware. Todos os nossos parceiros recebem ali as informações e é retroalimentado em relação a melhorias, a correção de bugs ou até mesmo FSBs, né? Então, esse é o momento justamente de implementar atualizações de firmware dentro do Drive, quando se aplica, né?
e garantir que o equipamento vai estar funcionando com a última versão do firmware dele, né? Isso, como o Cauê mencionou, a atualização de firmware, por sermos homologados pela Schneider, sempre teremos a versão de firmware mais atualizada para aquele modelo de equipamento. Assim também, caso tenha algum recall de equipamento, alguma coisa do tipo, a gente também vai estar cientes, nós vamos saber como abordar da melhor maneira possível. Outra coisa também que é importante ressaltar é que a questão da atualização de firmware, por mais que a Schneider disponibilize esse software gratuitamente, apenas quem fez o treinamento Schneider consegue a licença para poder atualizar esses firmwares. Vou citar um exemplo aqui, é o software CalaFlash, que você só consegue essa licença através da Schneider da Áustria, da Schneider da Europa, porque quando você baixa o software, você vai gerar uma licença e ele vai gerar um hash do seu computador. Ou seja, ele só vai funcionar para aquele computador. E quando você envia esses dados para Schneider da Áustria, eles vão perguntar a empresa que você trabalha, o seu nome completo, aonde você fez o treinamento, quem foram os seus instrutores, e só depois deles se confrontarem esses dados com o banco de dados deles, ver lá o certificado, todo o treinamento, a veracidade da questão, aí eles vão estar liberando a licença para você. E essa licença, ela tem um prazo de 1 a 2 anos, e você sempre vai ter que estar renovando. Então, não tem como você conseguir, por mais que eu forneça essa licença para um terceiro, um amigo, ele não vai conseguir funcionar porque aquela licença só vai funcionar para aquele notebook em específico. Porque quando você vai gerar o código, ele vai estar linkado com as configurações e informações daquela máquina. Então, vale ressaltar isso também. Excelente, excelente. E por fim, o registro dessa manutenção, né? Claro, um laudo assinado para você ter essa informação. Às vezes precisa colocar isso num relatório, reportar, né? Qual foi o final ali do investimento e o registro de todas as atividades. Então, quais foram os componentes que foram substituídos, quais eram os defeitos apresentados e evidências, né, de que o equipamento agora funciona de maneira plena, né? E aí, ô Vinícius, é legal você ressaltar um pouco como é esse processo aí na Dimensional, services da Dimensional. Isso. A Dimensional, ela possui registros há mais de 50 anos de todos os equipamentos que passaram da Service. Então, caso o cliente ele tenha algum problema, nós sabemos, por exemplo, vocês enviaram um equipamento para nós. Esse equipamento ele chegou pela primeira vez, nós vamos realizar o backup dele, vamos fazer o relatório de placas, ventiladores, de componentes, itens que foram trocados. Vamos retornar o equipamento para vocês. Vocês vão operar 2, 3, 4 anos e de repente vocês fazem uma outra parada preventiva e encaminham novamente para nós. Nós vamos ter o histórico pelo nosso sistema e vamos saber o que foi feito da última vez nesse equipamento. Esse equipamento da última vez foi trocado o ventilador e os módulos de retificação. Ok, vamos ver o que vai apresentar dessa vez. Vai ser uma corretiva, uma preventiva, então vamos substituir os ventiladores de novo. Então a gente tem todo um histórico do que foi feito com o seu equipamento, assim como os backups são armazenados em nuvem, no nosso banco de dados, tem todos esses registros. Já aconteceu de clientes que possuíam suas máquinas rodando há 20 anos e de repente queimou a unidade de controle e eles perderam o backup. Eles compraram um outro equipamento, colocaram ali, pediram, e nós tínhamos o backup da primeira vez que o equipamento veio, descarregamos na máquina e funcionou. Então, a vantagem de trabalhar com a Dimensional é essa: nós possuímos registros de todas as etapas, de todos os equipamentos que chegaram, que trabalhamos, e
e podemos disponibilizar para os clientes, caso eles necessitem futuramente, os registros deles vão estar guardados conosco, salvos. Maravilha. E aí, por fim, pessoal, qual que é, olhando, né, o tema manutenção, né, o que que eu quero trazer aqui como boas práticas, né? O que que a Schneider tem como boas práticas? Aqui na tela, vocês estão vendo intervalos ano a ano, então cada coluna é um ano, né? E o que que tem que ser feito naquele equipamento naquele intervalo. Aqui é de um equipamento específico, a gente tem isso para todos os modelos de drives, tá? Então, qual que é o protocolo de inspeção, de substituição, de melhorias que eu tenho que fazer ano após ano? Então, isso daqui é a manutenção preventiva. Muitas vezes você está atuando ali até com o time próprio, né? Faz um reaperto de conexões, faz uma limpeza mais superficial e entende que isso é manutenção preventiva. Não é. Manutenção preventiva é você ter essa informação, né, esse dado, e garantir que o teu equipamento ele está passando pelos protocolos de manutenção ano após ano, conforme o fabricante demanda. E por que que isso é tão importante? Porque realizar a manutenção preventiva nesse ano, nessa frequência, né, garante que o teu equipamento ele vai atingir o nível máximo de vida útil que ele foi fabricado, né? Não fazer isso, então, justamente é o contrário. Garante que o teu equipamento não vai aguentar ali 15, 20 anos de operação, ele vai, de fato, precisar ser substituído antes do prazo, né? Ou você vai acabar gastando demais com manutenções corretivas, porque é um equipamento que não foi bem cuidado nas fases iniciais da vida dele. Uma coisa aqui, Cauê, que é importante também frisar para o pessoal, é a questão do protocolo de manutenção, ela não se baseia apenas nos equipamentos que estão em funcionamento. Ela também serve para os equipamentos que estão armazenados em estoque. Por exemplo, banco de capacitores do Link DC. Se o equipamento ele está armazenado há mais de um ano, 1 ou 2 anos, você não pode simplesmente pegar ele e energizar na tensão de alimentação plena dele. Existe um risco muito alto desse banco de capacitor do Link DC estourar, explodir. A Dimensional também orienta os clientes a o quê? Sempre quando for pegar um equipamento que está muito tempo parado, é necessário fazer a formatação, a equalização do link DC, dos seus capacitores. Você pode ver também que os capacitores, normalmente o tempo de vida útil deles são 10 anos, no caso da Schneider é 12. Também tem que ser observado. Não é apenas, só porque o equipamento está rodando, eu tenho meu backup aqui, se aquele ali parar, eu vou colocar ele. Muitas vezes aquele seu backup, ele já está há 2, 3 anos parado ali armazenado. A hora que você vai colocar ele na máquina, ele vai ligar ele de uma vez só, ele vai estourar e você vai ficar sem dois equipamentos. Então é muito bom você também ter esse controle dos equipamentos que estão parados, que estão armazenados no seu estoque. A questão de ventiladores, e capacitores é muito importante estar tá frisando isso. Excelente, excelente, ótimo ponto. Então, quando você vai escolher, né, a manutenção preventiva no teu equipamento, você tem que procurar a rede de parceiros treinados e homologados, né? A Dimensional Services é um desses parceiros e as vantagens é justamente o que vocês puderam experimentar um pouco na prática, né? Então, vocês viram aí que o Vinícius acabou falando mais do que eu, com mais nível de detalhe, justamente porque ele tem o conhecimento técnico avançado, todo o time, né, tem o conhecimento técnico avançado e está capacitado para dar a manutenção que o teu equipamento precisa. O segundo ponto é essa questão do acesso às peças originais. Então, você fazer a manutenção com um parceiro treinado e homologado é certeza de que ele está atuando com as peças originais conforme o fabricante determina, né? E toda a parte do processo, né, do protocolo, seja
desde o momento zero de inspeção, limpeza, substituição de peças, está seguindo aquilo que eles receberam como treinamento de expert junto à Schneider, né? Essas daqui são algumas fotos do espaço de vocês, né, Vinícius? Isso, da nossa filial em São Paulo, em Limeira. Uhum. Esse é o nosso laboratório atual. E ano após ano, estamos expandindo mais e mais esse laboratório devido à demanda, o volume e o crescimento da Dimensional. Legal. E aí um último ponto, né, que eu coloquei até o selo aqui, né, a Dimensional Services, ela é um parceiro autorizado no nível Certified. Para quem não conhece, né, a Schneider atua aí com 3 níveis. O nível Registered, que são os parceiros que têm uma limitação de atuação para drives de pequeno porte. O Certified vai até o ATV Process Standard, então, toda a linha standard, por assim dizer, de drives, a Dimensional está capacitada e treinada para operar e está caminhando aí para o nível Master, olhando uma especialização voltada para motion, né? Então, estamos aí caminhando esse ano justamente para eles subirem mais um degrau do Certified para o Master. Isso aí que eu iria complementar. Como você disse, a Dimensional está sempre investindo e capacitando o seu time técnico. E em breve estaremos certificados, né, credenciados para estar trabalhando com a linha de Motion Control da família Schneider. Então, a Dimensional, ano após ano, faz esse investimento para a capacitação dos seus técnicos, sejam treinamentos nacionais e até mesmo treinamentos internacionais, para que possa estar entregando o melhor desempenho possível para os seus clientes. Maravilha. Então, sumarizando aí o que a gente quis trazer para vocês, né? Quais são os principais benefícios de atuar dentro da manutenção? Primeiro, da manutenção preventiva. Primeiro é um controle de gastos. Você não vai ter aquelas famosas paradas inesperadas que vai te trazer gastos inesperados também. O segundo ponto é justamente a redução de parada inesperada, e aqui é muito importante você refletir no teu processo, né? Um equipamento parado, ele vai, qual é o impacto que esse equipamento vai ter no teu processo, né? Seja um impacto financeiro de produção, seja um impacto material, seja um impacto de pessoas, de entregas, ou até mesmo de multas, né, que você tenha por ter um equipamento parado por algum período. O terceiro ponto é o que eu falei, né, de prolongar ao máximo o desempenho do teu investimento, então, sobretudo nos equipamentos maiores, né, você garantir que ele vai te acompanhar pelo máximo tempo possível para qual ele foi projetado, e por fim, contar com os parceiros e consultores confiáveis que foram treinados e estão homologados para atuar em nome da Schneider. E aí a gente gostaria de fechar também, né, ô Vinícius, falando um pouco de modernização de drives e painéis, né? Queria que você comentasse um pouco e aí eu explico um pouco sobre o SoulMove aí depois. Isso. A Dimensional, nós contamos com a nossa equipe de projetos, que nós somos capacitados também para estar fazendo a modernização e migração, né, de drives e painéis. Então, a gente pode fazer todo o processo de retrofit de uma máquina, a substituição dos drives obsoletos pelos mais recentes, né, que nem tem na imagem aí, pegar uma família TV61 que já está descontinuada e instalar uma TV 630 no local. A gente tem equipe de projetos, nossos especialistas para poder estar desenvolvendo, estudando essa tecnologia, o que que um comporta, o outro não, que tipo de aplicação vai ser utilizada, é conjugado constante, conjugado variável e por assim vai. Também temos a capacitação do desenvolvimento de projetos de aplicação. Às vezes o cliente ele quer implementar uma nova aplicação na sua planta, na sua fábrica, mas não sabe qual o inversor, qual equipamento seria necessário. Nossa equipe de projeto também está capacitada para desenvolver isso. A gente pode também estar substituindo apenas os itens obsoletos ou o painel por completo, fazer
uma reestruturação por completo. A migração também de itens, então, caso você trabalhe com um equipamento de uma outra marca que você não está familiarizado ou que não fornece suporte no Brasil ou alguma coisa do tipo, e você deseja migrar para Schneider também, a gente pode estar fazendo essa migração de equipamentos, né, para estar descontinuando, saindo de uma família que você não tem suporte para uma que você vai ter suporte nacional. Então, a dimensional ela pega o pacote completo, né, com relação a esse quesito de retrofit, modernização, atualização, sempre com a equipe nossa trabalhando de maneira mais qualificada possível. Excelente. E aí um ponto que eu gostaria só de ressaltar, né, que como parceiro a Dimensional tem acesso a uma ferramenta do SoulMove que facilita na hora de executar essa substituição, né? Então, existe uma ferramenta que é o SoulMove Parameterization Conversion, que em linhas gerais é uma ferramenta que o operador ele seleciona qual equipamento que ele tem atual e qual que ele está substituindo, e a ferramenta converte esses parâmetros e já entrega para ele um nível de percentual de parâmetros convertidos e o que ele eventualmente vai precisar substituir, né, inserir manualmente aquele parâmetro. Então, gira em torno de algo entre 80% a 90% os parâmetros. O ganho principal aqui é tempo, né? Tempo de parametrização do equipamento. E no final, os parâmetros que precisam ser inseridos manualmente são alguns detalhes. Na maioria dos casos, era para ser o número com ponto e agora ele é com vírgula, então é mais uma questão de rápido ajuste. Tá? E aí eu queria fechar, Vinícius, trazendo, né, esse grande trabalho que a Dimensional está fazendo. Todo mundo acompanhou aí a situação do que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? E isso envolveu aí impactou, né, diversas áreas e não ficou de fora o impacto em equipamentos. Seja numa planta industrial, seja em uma operação que tenha os equipamentos, e a Dimensional está lá no campo de batalha, né, na frente ali, atuando junto aos seus clientes. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco também como tem sido essa experiência, o que você pode me contar aí. Sim, no começo de maio, né, o Rio Grande do Sul foi afetado aí pelas chuvas, onde ocasionou essa terrível catástrofe, né, natural aqui em todo o estado. Acho que mais de 80% do estado foi afetado com isso e, em consequência, né, muitas indústrias foram afetadas. E a Dimensional, por já tem uma base instalada aqui em Porto Alegre, montou uma operação, uma força-tarefa, por assim dizer, onde deslocamos o nosso time técnico. Nós temos as nossas unidades móveis, né, que são vans, todas elas equipadas com ar comprimido, lavadoras ultrassônicas, ferramentas, estação de solda, fontes reguladas. Enfim, é um laboratório móvel. Possuímos 3 unidades dessa. Então, essas unidades desceram, assim como alguns técnicos de São Paulo, Curitiba. Foi realmente uma força-tarefa e não medimos esforços para estar atuando e ajudando as empresas locais, né? Porque isso afeta diretamente a mão de obra local. Muitas pessoas correndo o risco de perder emprego, a água daqui, né, o pessoal ficou vários dias sem fornecimento de água, então nós precisávamos restabelecer o abastecimento de água das concessionárias de água o mais rápido possível, das suas bombas, voltarem à operação, bomba de drenagem, para também fazer a água escoar o mais rápido possível também. Como vocês podem ver, a gente recebeu mais de 3.000 equipamentos e continuamos recebendo diariamente. Então, foram mais de 3.000 equipamentos recebidos aqui pela nossa unidade em Porto Alegre.
os equipamentos, para você ter noção, esse ATV61 de 1000 ampere, ele a gente estava tirando esses equipamentos em botes, né, em balsas, porque o ambiente estava totalmente alagado e o ponto de terra mais próximo era 500 metros desse painel. E não tinha como a gente transportar esse equipamento inteiro num bote improvisado ali na hora. Então esse equipamento ele foi totalmente desmontado do painel, foi tirado as placas eletrônicas, semicondutores, tudo. Foi enviado para o nosso laboratório, onde fizemos a descontaminação completa, a higienização, e as peças foram retornadas e foi colocado em operação. Aí as bombas começaram a ser acionadas novamente para estar drenando água. Vocês podem ver os servomotores que foram totalmente contaminados. Então foi realmente uma operação de guerra e estamos trabalhando o mais rápido possível para poder estar restabelecendo as indústrias. Muitas empresas aqui ainda não conseguiram acessar, então muitas empresas ainda não sabem o que foi perdido, ah, e a gente está recebendo constantemente vários equipamentos, então a gente está montando realmente uma força-tarefa aqui para poder reestruturar o Rio Grande do Sul o mais rápido possível, né? Porque não é apenas a indústria em si, mas é as pessoas que dependem daquilo, né? Que é o emprego de muita gente. Muita gente está perdendo seus empregos porque muitas empresas faliram, não tem como, não tem condições de se reerguer, de arcar com esses custos, porque foi realmente uma catástrofe muito grande. É um excelente trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho acompanhado aí algumas publicações, né? Então, parabenizar vocês pelo trabalho e muito sucesso aí nessa empreitada, né? Sim, muito obrigado. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês, tá? Uma breve reflexão em relação à manutenção preventiva, né? Aqui está o meu contato e o contato do Vinícius também. Então, se você quiser, com o seu celular, pegar o QR Code aí, nos acessar, né? Você tem ali o link do LinkedIn e me coloco à disposição para perguntas, dúvidas aí, Thiago, fica à vontade. Também tem o meu LinkedIn aí no QR Code, vocês podem estar me contatando lá se precisarem de alguma orientação, dicas, de vendedores, com quem falar, consultores técnicos, podem me procurar que eu vou estar direcionando, encaminhando, da melhor maneira possível, né? Vale ressaltar também que a Dimensional possui 3 laboratórios, né? Ah, um em Limeira, um em Porto Alegre e um em Curitiba. Estamos em projeto de expansão também para outros estados. Então, a gente está descentralizando, né, a nossa operação. Então, independente da sua região, pode contar conosco. Temos técnicos que prestam atendimentos em campo, né, on-site. Então, fico à disposição aí para dúvidas, podem me chamar lá no LinkedIn sem problema nenhum. O Ricardo pediu se vocês podem comentar novamente sobre a temperatura das salas CCM. Sim, a sala CCM, ah, a temperatura da sala, ela normalmente tem que estar entre 24 graus a 30 graus. Essa seria a temperatura ideal. Mas o que acontece? Não pode ter uma diferença muito brusca com a temperatura ambiente fora da sala. Então, vamos supor, lá fora tá 45 graus e eu vou colocar aqui dentro ah, 18 graus. Não vai dar certo, porque isso daí você vai acabar atingindo aquela questão do ponto de orvalho, que vai acabar tendo uma condensação de água dentro do CCM, ele vai acabar ficando úmido. Isso pode acabar gerando falhas intermitentes. Então, o ideal é sempre você trabalhar, sempre quando você for fazer essa regulagem de temperatura entre o CCM, que a diferença não seja maior que 5 graus. Então, se lá fora tá 20, 29 graus, você pode deixar ali nos 24,
sempre tentar trabalhar com essa diferença de 5 graus, não muito, porque senão aquele mesmo princípio quando você vê, você está dentro da sua casa com o ar-condicionado no 18 e de repente você olha no vidro, aí o seu vidro já começa a estar todo embaçado, já está começando a condensar a água, porque do lado de fora você já tem, sei lá, 30 graus, 35 graus. Então, essa diferença de temperatura acaba atrapalhando. Então, é muito importante ter esse set point de temperatura bem ajustado. E lembrar que o CCM, ah, o painel onde o equipamento está, ele muitas vezes não é para o conforto do ser humano, mas sim pela necessidade do equipamento ter uma melhor eficiência. Vale lembrar também que no próprio manual dos equipamentos, eles também já mencionam a temperatura ideal de funcionamento daquele equipamento. Se quiser complementar alguma coisa, Cauê. Não, só fazendo uma analogia a isso que você falou, né? É exatamente o que acontece, ô Ricardo, quando você está dirigindo e aí começa a chover e você está com os vidros fechados. Você pode verificar que no momento que a temperatura cai ali, né, o teu carro está numa temperatura, mas o ambiente de fora ele mudou. E aí o vidro começa a embaçar. Isso é o ponto de condensação aí que traz umidade para dentro do ambiente de uma maneira simples, como eu falei, né? O CCM ele vai trabalhar da mesma forma, né? Qualquer equipamento que esteja em condições, seja um CCM, seja, sei lá, um centro de processamento de dados, enfim, você precisa ter sempre essa preocupação de temperatura e umidade, porque no final do dia a umidade é o principal vilão, por assim dizer, dos equipamentos, né? Um equipamento eletrônico, a maior fonte de causa de problema dele é justamente a umidade excessiva que causa aí pequenas corrosões ou falhas no sistema, né? E se você tem esses ambientes agressivos, é sempre bom sempre aconselhável adquirir equipamentos que já possuam aquele verniz com formal coat, um grau de proteção maior, que foi projetado para esse tipo de ambiente, porque a umidade ela vai acabar gerando oxidação nos terminais, mau contato, solda fria, essas coisas. E se você já comprar um equipamento que já possui verniz em suas placas eletrônicas, você prolonga a vida útil, porque o verniz ele ainda vai dar aquela protegida, vai estender um pouco mais a vida útil dos seus equipamentos. Gostaria de estar agradecendo o Roberto Cauê mais uma vez e o Vinícius, né, por estarem disponibilizando o tempo de vocês aí para estar fazendo esse webinar em parceria com a Dimensional. E acho que é isso. Vocês querem terminar falando alguma coisa? Só agradecer mesmo, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado por quem entrou também, participou, fez as perguntas e conte comigo aí para o que vocês precisarem. Faço das palavras do Cauê a minha também. Agradecer pela oportunidade, né, pela Dimensional, pela Schneider, de estar aqui hoje compartilhando um pouco, né, do meu conhecimento com o pessoal e que estamos sempre à disposição. Caso tenha alguma dúvida, pode estar ligando, entrando em contato com a Dimensional, com a nossa central da Service, os nossos plantonistas, atendimento 24 horas, o hotline. Então, o que precisar, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado aí pelo apoio, Cauê, pela troca de informação, de ideias, a todo o nosso público, né, que está participando, assistindo, e a Dimensional pela oportunidade. Muito obrigado.